Fala galera, mais um episódio do podcast Guri da Base. Aqui o futebol não é só um jogo. E agora com o Camassola, esse jogador que vai ter muita coisa pra falar pra gente, tá? Então, fala Camassola, se apresenta aí. Fala Léo, tudo certo? Meu nome é Samuel Camassola, hoje tenho 42 anos, jogador de futebol profissional aposentado já. E é um prazer enorme estar aqui junto com o Léo aqui no podcast Guri da Base. Bah, valeu, hein? Prazer é todo meu de ter aqui. Não, eu que agradeço, né? A gente já tive alguns ex-companheiros que já fizeram podcast contigo, né? E até agradecer a recomendação deles aí. Espero que a gente consiga fazer um baita de um programa. Tá bom, então, valeu. E assim, já vamos chegando. Então, como que começou o teu amor pelo futebol? Então, na realidade, toda a minha família, meu pai sempre gostou de futebol, meu avô também sempre gostou. Então eu fui criado praticamente, na época, pelos campos de futebol amador de Caxias. Meu pai e meu avô era treinador de um time, meu pai jogava. Eu sempre gostei, até eu brinco, no meu aniversário de 1 aninho, o bolo do aniversário era no campo de futebol com uma bola de isopor no meio. Eu tenho até hoje guardado aquela bola. Né, uma coisa que depois a gente conta para as pessoas e para ver que realmente vem de berço esse amor pelo futebol. Então, e depois eu comecei a jogar com 6 anos de idade, no Juventude, e na época eu jogava simultâneo, o futebol de campo e o futebol de salão, hoje o futsal. Sim. Aí eu joguei até os meus 13 para 14 anos, sempre no Juventude. Na época o futsal eu iniciei na ABB e depois fui jogar na Enxuta, que era um clube grande na época, bastante renomado no futsal, futebol de salão. E teve um episódio que praticamente obrigou, porque tinham muitos meninos da minha idade que jogavam os dois. E teve um período que a Enxuta faliu e o Juventude assumiu o futsal da Enxuta. Então nós jogávamos pelo Juventude tanto futebol de campo como futsal. Só que como chegou um período que coincidiam os treinos, os jogos, as direções entraram em um acordo e praticamente obrigaram nós a escolhermos entre o futebol de campo ou o futsal. Aí que se dividiu. Alguns meninos optaram por continuar no futsal e eu, mais uns 4, 5 meninos na época, optamos por jogar futebol de campo. E ali isso com 13 para 14 anos, e ali que iniciou a minha trajetória no futebol. Bah, muito bacana, hein? Então tu, assim, teve que optar, uma escolha difícil, né? Mas assim, talvez se tu tivesse escolhido o futebol de salão, não chegaria a ter jogado profissionalmente, né? Verdade, até muito, isso aconteceu. Muitos meninos que optaram por jogar futebol de salão acabaram que mais 2 ou 3 anos, até devido a incentivo, investimento. Hoje mudou um pouquinho, mas isso a gente está falando há 25 anos atrás, alguma coisa assim. Então, mais até, podemos dizer 30 anos quase. Então, se mudou um pouquinho o investimento. Naquela época era muito mais difícil. Mas óbvio que com 13, 14 anos, pelo menos eu não tinha o objetivo de vir a ser um jogador profissional visando única e exclusivamente o lado financeiro. Era mais um prazer, um gosto que eu tinha. Mas ao mesmo tempo foi uma escolha difícil, porque eu gostava muito de jogar futebol de salão também. Tinha aquela questão de atmosfera, os ginásios, assim, a gente jogava no estado todo, os ginásios cheios, era bem interessante. Todos os familiares de todos os atletas acompanhavam a gente nas viagens. Então era muito legal, e tu acaba tendo um ciclo de amizades bem, bem grande, que são amizades que eu tenho até hoje. Então na época foi uma escolha bem, bem complicada para mim, sim. Sim, né? E também quando vai pra base de algum time, não pensa assim, tipo, eu vou virar profissional e vou ganhar dinheiro. Não, pensa, eu vou jogar por enquanto, vou focar no agora, vou jogar pra me divertir. Se eu for virar profissional, eu vou jogar porque é um prazer pra mim. Perfeito, é bem assim, Léo. Quem dera que todo mundo tivesse essa consciência que tu tem. A gente estava conversando antes, o que acontece? Hoje a gente trabalha com 2 extremos, né? Tem algumas situações de meninos que querem ser jogador de futebol,
talvez venham de uma condição familiar, seja ela financeira ou afetiva, enfim, um pouquinho complicada, e muitas vezes essa família deposita todo o futuro da família em cima de um menino de 13, 14, 15 anos. Ou seja, ele vai ser praticamente que obrigado a virar um jogador de futebol profissional para conseguir ganhar um salário bom, para poder dar uma condição para toda a família. Daí a gente pergunta, será que um menino com essa idade tem estrutura para suportar toda essa pressão? Não. É difícil, né? Imagina, de repente, tu com teus 12, 13, 14 anos, sabendo que tu vai ter que jogar, vai ter que ganhar muito dinheiro, tu tem um pai para sustentar, uma mãe para sustentar, 2, 3, 4 meninos, daí tu vai ter a conta da tua casa para pagar, a conta da luz, da água. Então é difícil, né? E também tem a outra questão que às vezes o menino tem uma condição melhor em casa, mas daí talvez vai ter que sair daqui de Farroupilha e ir lá para Fortaleza jogar no Fortaleza. Vai ficar longe de casa, não vai ter o carinho do pai e da mãe, vai ter que aprender a se virar sozinho, às vezes vai ter que morar numa condição um pouquinho diferente da que ele tem em casa. Então são fatores que são bem difíceis, que muitas vezes as pessoas que não convivem dentro do futebol não sabem dessa dura realidade que muitos passam e vão passar ainda. Sim, e também uma criança dessas, assim, vai chegar um momento que vai virar adulto e vai desistir totalmente do esporte, porque se é colocado pra jogar toda hora e virar um super jogador, assim, e muitas vezes contra a vontade, vai chegar um momento que vai ficar de saco cheio, né? Perfeito. Eu acho que isso não é nem só no futebol, qualquer outra profissão. Sim. Que se tu for obrigado a fazer sem ter o gosto, sem ter o prazer de fazer, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então é como tu falou no início. Se eu tiver essa mentalidade de que eu vou jogar futebol porque eu gosto, por prazer, e se vir a ser um jogador profissional, melhor ainda, excelente. Eu acho que é esse tipo de pensamento e consciência que os meninos, principalmente da tua idade, talvez um pouquinho mais velho, tem que ter. E também, assim, tem muitas crianças que desistem porque não tem uma mente forte. Assim, daí perde um jogo, fica totalmente arrasado e declina. Perfeito, Tudo, é isso né? aí. E isso são ensinamentos que o futebol proporciona. A questão da perda, da derrota, da convivência com pessoas diferentes, da responsabilidade que tu tem que ter, porque tu sabe que tu tá jogando numa escolinha ou num determinado clube, tu tem regras para obedecer, horários para cumprir, tu vai ter lá um supervisor, um treinador que tu vai ter que obedecer, tu vai ter que conviver com pessoas de raça diferente, enfim, condições diferentes. Então tudo isso são ensinamentos que tu vai levar para a vida, independente da profissão que tu venha a ter no futuro. Esse tipo de ensinamento vai servir para qualquer coisa que tu venha fazer. Sim, até como nosso desenvolvimento de ser humano, Perfeito. né? Aprender a respeitar as pessoas, aprender que a gente tem deveres que tem que ser cumpridos. Perfeito, exatamente isso. Eu acho que essa questão que a gente aqui está falando exclusivamente de futebol, mas todo e qualquer esporte proporciona essa questão, como tu mesmo disse, acho a questão de saber que tu tem que obedecer, tem regras para ser cumpridas, tem deveres, tem direitos também. Eu acho que essa consciência aí, para quem quiser seguir firme no esporte, iniciando com esse tipo de pensamento, já está no caminho certo. Não, é muito importante, né? Ser disciplinado. Porque se vai escolher um esporte tão difícil e complicado igual o futebol, né? Com tanta concorrência, tem que ser disciplinado e se esforçar para poder... A disciplina hoje é fundamental. A gente tem N exemplos de jogadores que talvez tenham uma qualidade técnica absurda, porém não são disciplinados e acabam ficando pelo caminho. Enquanto muitas vezes aquele jogador que é mediano, não é o craque, mas é um cara correto, um cara cumpridor de ordens, às vezes tem uma carreira muito melhor do que aquele cara que era considerado craque, mas não tinha uma postura de atleta de futebol. Sim, tipo o Robinho. O Robinho que querendo ou não, né, cometeu um crime muito ruim. O Robinho é um exemplo disso. Botou a carreira dele, tudo bem que já estava em final de carreira, mas tinha uma carreira excelente enquanto
enquanto atleta profissional, Sim. porém cometeu um crime gravíssimo, né, e botou por água abaixo tudo aquilo que ele tinha construído. Também o Eden Hazard, né? Que ele jogou muito no Chelsea, né? Isso não dá pra negar. Daí ele chegou no Real Madrid, transferência mais cara do Real Madrid, virou até capa de FIFA. E nas férias dele engordou um monte, se lesionou e a carreira foi por água abaixo, né? É isso aí, é aquilo que tu falou antes, né? Disciplina. Hoje em dia, principalmente como o futebol exige bastante dos atletas, hoje tu não pode se dar o luxo, tu tem um período de férias lá, 15 dias, 20 dias, 30 dias, tu não pode se dar o luxo de simplesmente ficar os 30 dias sem fazer um exercício, sem se alimentar direito. Acho que tu tem que se dar o prazer, o luxo de às vezes abusar um pouquinho numa comida, né? Quer fazer uma viagem mais tranquila? Acho que sim. Mas tu não pode pegar todo esse período, senão depois, na volta, tu vai sofrer, como tu deu o exemplo aí do Hazard. Sim, e também tem jogadores que são totalmente o oposto, né? Que, assim, não iam ser tão bons quanto eles são se não fossem tão disciplinados. Perfeito. Tipo o Cristiano Ronaldo, que pra mim, com certeza seria um ótimo jogador, mas se não fosse toda a disciplina dele e o esforço, ele não estaria onde ele estava. Eu tenho uma opinião particular em relação, porque agora nos últimos anos o debate do futebol é quem é melhor, né? Se é Messi ou Cristiano Ronaldo. A minha opinião, eu acho que o Messi, ele nasceu com o dom de jogar futebol. Concordo. Né? Não sei se tu vai lembrar, talvez o pessoal um pouco mais velho vai lembrar que o Romário deu uma entrevista antigamente que ele falou, Papai do Céu apontou para mim e disse, tu é o cara. Talvez o Papai do Céu tenha feito isso com o Messi também. E já o Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo, tudo que ele fez e continua fazendo é fruto de trabalho. A gente cansa de ver aí entrevista dele, das pessoas do relacionamento dele, que é um cara aficionado por trabalho, é um cara extremamente regrado, então tá colhendo os frutos disso. São, para mim, minha humilde opinião, são estilos totalmente diferentes. O Messi é um cara que, ele tem aquele dom, Deus deu o dom para ele. O Cristiano Ronaldo é um cara que construiu. Os passes geniais dele, dribles mais complexos, assim, tipo... E daí o Cristiano Ronaldo com o físico absurdo dele, muita velocidade, né? Teve um auge melhor, quer dizer, falando assim de nível físico, né? Sim. Porque o Messi, ele teve aquele tempo que ele era cabeludinho, e daí, meu Deus, corria que era um demônio. Mas daí o CR7, ele conseguiu se manter num nível físico até hoje. Hoje ele tem, acho que quantos anos tem? Acho uns quase 40, tá 40. 39, 40, né? E tu conseguir manter um nível de atuação que ele tem num alto nível com 40 anos, para ele é muito fruto da dedicação dele, né? E é absurdo, né? Não tem, o que eles fazem não tem explicação. Um jogador sendo chuteira de ouro com 39 anos, quer dizer, 38 quando ele foi chuteira de ouro, né? É assim, absurdo. Ser o maior artilheiro do mundo com 31 anos não tem outra coisa. 38 anos, não tem outra coisa pra falar, né? Não, e outra, quanto tempo ele vem se mantendo nessa situação, não é? Muitos outros jogadores foram 1, 2 anos os melhores e depois começaram a decair. Tanto ele quanto o Messi, eles vêm nessa disputa aí há, sei lá, praticamente 10 anos. Sim. Né, que eles vêm disputando quem é o melhor do mundo, né? Então, o último vencedor da Bola de Ouro, que, assim, dizem que realmente mereceu ter ganhado, antes do Messi e CR7 ganharem por um tempão, foi o Kaká, né? Que ganhou em 2007, daí logo depois foi o CR7, depois o Messi ganhou 3 seguidas, o CR7 de novo, e daí também teve aquela Bola de Ouro do Modric. Mas eu acho que a do Modric foi mais a questão do que ele fez na Copa do Mundo, né? Só que, assim, tudo bem que ele fez uma coisa incrível com a Croácia, né? Que não é uma seleção que tem tanta tradição no futebol. Levou a Croácia para uma final de Copa. Mas assim, né? A temporada dele fora da Copa não foi nem perto da temporada do CR7. É que tu pega... Então, da Champions, foi aquilo que a gente falou, né? Artilheiro do mundo. Tanto o Cristiano quanto o Messi, eles conseguiram se manter no topo por anos seguidos. O Modric, talvez esse ano aí que foi fora da curva, depois ele é um
baita no jogador, muito bom jogador, Sim. mas depois voltou na realidade dele, que é aquele jogador bom, mas não para ser o melhor do mundo. Não. E o Cristiano Ronaldo e o Messi, não, esses são praticamente extraterrestres, né? É. Outro também que teve uma temporada assim que não deu pra entender direito foi o Benzema, né? Também, Que assim sempre teve um monte de meme dele que era se o Benzema fosse melhor, o Cristiano Ronaldo teria mais de 300 assistências. E daí um compilado do CR7 deixando ele na cara do gol e ele perdendo todos os gols. E daí chega numa temporada que ele e o Vinícius Júnior ganham a Champions, fazem uma baita temporada e ele vira a bola de ouro, né? é que na realidade o futebol é muito momentâneo. Sim. Às vezes, e essa questão de escolha de melhores jogadores também tem um pouquinho de lado político, tem outros fatores que influenciam, não é único e exclusivamente o que os jogadores fazem dentro de campo, né? Até a gente for analisar Exatamente. essa última escolha, surpreendeu todo mundo, né? Porque escolheram o Rodri, sendo que talvez o Vini Júnior, pelos números, tudo mereceria, né? Claro, a gente enquanto brasileiro, óbvio que estava torcendo para ele. Mas Sim. infelizmente não aconteceu. Então são esses lampejos que os jogadores têm durante um período aí que praticamente obrigam as federações, a FIFA, a dar esse tipo de prêmio, né? Ao contrário, né, a gente falou do Messi e do Cristiano Ronaldo, não, que todas as vezes que eles ganharam, por merecimento. Foi por jogo. O próprio Kaká, quando tu falou antes dessa hegemonia Messi e Cristiano Ronaldo, depois a gente teve os outros brasileiros, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Sim. Então todos esses a gente realmente ninguém questionou a escolha desses. A gente aí já pega a questão do próprio Modric, Benzema, o Rodri esse ano foram dessas escolhas que já geraram bastante polêmica, né? Mas assim, na minha opinião, essa questão de preconceito, né? Como, por exemplo, o racismo com o Vinícius Júnior. E essa questão política foi o que fez o Vini Júnior ter merecido ganhar, mas também foi o que fez ele não ganhar. Porque tiveram jornalistas, representantes de alguns países, que não deixaram ele no top 10. E pensando em tudo que ele jogou, isso não tem outra coisa pra dizer que não seja que foi por racismo, né? E na minha opinião, por exemplo, o Bellingham podia ter ganhado no lugar dele. Mas justamente por toda a força que ele teve naquela temporada, de ter sido com certeza um dos melhores do mundo, mesmo com toda a pressão colocada em cima dele, o preconceito, foi o que fez ele ele merecido ter ganhado. Eu acho que essa questão, principalmente do racismo, principalmente se tratando de Europa, ela gera muita polêmica, né? Então, Sim. Às vezes foi quase que um tiro no pé, porque muitas vezes toda aquela conscientização que o Vini Júnior tenta fazer contra o racismo, para muitas pessoas soa como ele é mimizento. Sim. Então, muitas vezes as pessoas, ao invés de ver o lado bom, eles acabam pegando uma certa implicância contra ele. E talvez tenha prejudicado um pouco nessa escolha do melhor do mundo, né? Eu concordo contigo. E assim, esse é um problema que em vários esportes está se expandindo, e até no mundo real, né? E eu não sei se você chegou a ver, mas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela disse numa entrevista, depois do racismo que fizeram contra o jogador do Sub-20 do Palmeiras na Liberta. Ela disse que a Conmebol não entende o tamanho dos times brasileiros e que talvez fosse a hora da gente se juntar com o CACAF, que é o órgão do futebol na América do Norte. América do Norte. E daí falaram isso pro presidente da Conmebol. E daí ele disse: a Libertadores sem os times brasileiros seria como Tarzan sem Tita. E daí assim, quando eu vi aquilo, eu pensei, deve ser alguma coisa importante. Eu não sei o que é Tita, eu não vou saber, né? Porque eu vi quando eu era bem pequenininho o filme.
Mas deve ser alguma coisa importante, né? Sim. E daí eu descobri que era a mãe gorila do Tarzan que adota ele. Então, assim, até um comentário que parecia que ia ser para exaltar os times brasileiros foi colocando mais uma crítica desnecessária, né? Na realidade, essa questão, principalmente do racismo na América do Sul, ela é cultural, isso é de anos, né? Só que ao invés das pessoas tentarem consertar isso, minimizar esses casos de racismo, um comentário desse, que nem tu é novinho, para mim, que já sou bem mais velho, eu sabia da história do Tarzan. Então, soa bem pejorativo. Talvez ele, para quem não tem o conhecimento, dá a entender que ele não está realmente preocupado com essa questão. Só que se tu for, né, souber realmente a história do filme, tu vê que talvez ele falou em um sentido pejorativo que acalenta ainda mais toda essa repercussão negativa que está tendo em relação ao racismo, né? Sim, e só potencializa o que isso pode fazer pra gente, né? Só que assim, em contrapartida, eu acho que eles não têm noção do que o futebol brasileiro representa para eles. Né? Então eles teriam que ter essa noção também. Claro, tem grandes times na Argentina, no Uruguai, a gente tem que ter essa consciência, mas nada se compara ao futebol brasileiro, e não só a nível de América do Sul, a nível mundial. Sim. Tanto é que os pentacampeões mundiais somos nós, né? Então a gente tem esse respeito por parte do mundo inteiro. Só que, infelizmente, muitas vezes nesses casos específicos, principalmente de racismo, e aqui na América do Sul e na Europa também tem muito, a gente não pode, né, falar que não. A gente tem o caso na Espanha aí, como sofre, né, o Vini Júnior em relação a isso. Então, se eles tivessem a consciência melhor, talvez eles estariam mais preocupados em tentar solucionar esse tipo de problema. Sim. E não colocar mais lenha na fogueira, né? Não, e eles têm que entender que os ingleses inventaram o futebol, mas quem melhorou o futebol foram os brasileiros, né? Criou esse troço de drible, improviso, que deixou o futebol mais bonito de se ver. Perfeito, Porque eles inventaram um futebol que antigamente era assim, tipo, um pouco mais chato, monótono, e daí a gente chega com uma ideia de drible, coisas diferentes que deixaram o futebol mais divertido. Mas isso e mais bonito. Até hoje, se tu for olhar, eu não sei se tu assiste bastante os jogos da Premier League, os jogos dele, eles são aquele jogo bem mecanizado, os clubes são bem taticamente, praticamente perfeitos, jogam num espaço de campo pequenininho para evitar dar espaço para o adversário. Então, eles têm isso, é histórico, até em função da criação, só que hoje ainda mudou um pouquinho. Imagina tu assistir um jogo desse há sei lá quantos mil anos foi inventado o futebol. Né? Então, se tornaria uma coisa chata. Aí que veio nós brasileiros para dar o toque brasileiro para esse tipo de coisa, né? Que é a questão do drible, da pedalada, que os brasileiros são especialistas nisso, né? E também, né, o estilo de jogo deles é totalmente diferente, né? Mas porque eles não conseguiram se adaptar bem ao nosso estilo de jogo. E o estilo de jogo deles funciona muito bem, em alguns casos até melhor que o nosso. Assim, mais tático, né, com tudo já programado para dar certo. E daí chegam os times brasileiros querendo meio que imitar isso. Que seria certo encontrar um meio termo, né? Só que às vezes focam tanto nesse esquema tático que acabam deixando de lado o nosso futebol. Quer ver? Eu vou te falar uma coisa que um treinador falava para mim, que vai exemplificar bem essa questão aí da diferença do futebol. O que é mais fácil tu ensinar um jogador hoje? Ele a dar um passe de 2 metros ou ele dar uma pedalada? Um passe de 2 metros. Então, para o brasileiro aprender a dar um passe de 2 metros é mais fácil do que, por exemplo, ensinar um inglês a dar uma pedalada.
Entendeu? Então, o que acontece? O brasileiro tem... essa ginga que o brasileiro tem é muito difícil dos outros países conseguirem fazer, aprender. Isso é nosso. Porém, aquela questão tática, essa determinação que o europeu tem, se o brasileiro quiser, ele aprende. Sim. Que é aí que surge, talvez, os melhores atletas, os melhores times, as melhores seleções. Na minha opinião, o que seria? Esse equilíbrio. Tu conseguir ter aquele jogador... Encontrar um meio termo. Perfeito. Um jogador que dribla, mas também usa esquema tático. Perfeito. Times que driblam e usam esquema tático, assim, conseguir fazer um meio termo para funcionar certo em harmonia. Os dois estilos. É um equilíbrio. Tu ter aquele jogador que sabe pedalar, mas que ao mesmo tempo é aplicado taticamente, é inteligente taticamente. Esse seria o grande segredo. Eu acho que o clube ou a seleção que conseguir implantar isso dentro do seu time, vai ser o time que vai ser imbatível. E também com um toque de raça. Aí a gente tem que abrir mão pro futebol argentino. Tu não acha? Se tu pegasse assim, vamos tentar montar um jogador ou um time ideal. Tu pega lá a raça do argentino, a qualidade do brasileiro e a consciência tática do inglês. Seria... Aí ninguém ganhava do nosso time, né? Não. Vai ver, às vezes... É que assim, nada se cria, tudo se copia. Isso que a minha mãe fala pra mim sempre. E assim, se pudesse unir um pouco de cada elemento, formaria um futebol muito bonito de se ver. Só que como que a gente vai fazer isso, né? Como? É difícil, né? Até a questão que nada se cria, tudo se copia. Teve uns anos atrás que o futebol... A moda do futebol era o Barcelona do Guardiola, né? Lembra do tic-tac, né? Que falavam, né? Que eles tocavam. Aí teve o Fernando Diniz, tentou implantar isso aqui no Brasil. Claro, com jogadores talvez com qualidade inferior, já não deu tão certo. Então, muito difícil tu conseguir fazer. Deu certo, mas por um ano. Só que daí chegou um momento que todo mundo já sabia como ia ser... E daí o Fluminense foi lanterna do Brasileirão, né? Depois de erguer uma taça de Libertadores. Pra ver como, né? Num ano tu é praticamente rebaixado e depois tu acaba sendo campeão da Libertadores, né? Não, isso aí é uma loucura, é um debate longo. Mas a minha opinião é, por exemplo, o Wesley do Flamengo entrou no final do último jogo da seleção. E ele mostrou uma dedicação que ninguém mostrou o jogo todo. Não sei se tu chegou a ver o finalzinho do jogo. Sim, assisti. Então, eu acho que mais jogadores como ele não pode ter um nível técnico absurdo, mas ele se entrega em campo, porque ele sabe que é a seleção brasileira que ele está representando. Não é assim qualquer time. É a seleção brasileira que está numa fase ruim, e precisa se reerguer com mais jogadores que se entreguem. E é esse tipo de atitude. É aquilo que a gente falou até agora. O jogador brasileiro, por si só, tecnicamente, ele é muito bom. Porém, em muitos momentos, falta essa determinação, essa aplicação que o Wesley demonstrou lá em, sei lá quantos minutos ele jogou, 10 minutos, 15, né? Até eu vi um comentarista falando exatamente sobre isso, que ele aproveitou aqueles minutos como se fosse a chance da vida dele. É um jogador que tem uma história, né, difícil, que, né, há poucos anos atrás nem jogador era, e surgiu e da noite para o dia está numa seleção brasileira, que é o sonho de todo atleta brasileiro, e ele pegou aqueles poucos minutos que ele tinha como se fosse o prato de comida, que ele estava lá morrendo de fome, e era o prato de comida, e ele aproveitou. Então, se talvez, não só ele, mas como os 22 convocados que estão lá tivessem essa consciência, talvez os resultados da seleção hoje seriam diferentes. Claro que até eu brinco, né, muitas vezes é fácil a gente falar, nós dois aqui sentados numa cadeira, no ar-condicionado, com uma aguinha aqui, fica tudo mais fácil. É diferente tu tá lá dentro de um campo de futebol,
com o torcedor te xingando. A pressão não é a mesma coisa, tem uma pressão muito grande. Só que em contrapartida, o jogador que está ali, ele sabe disso. Ele não está obrigado ali a estar ali. Ele sabe que ele vai ter que superar isso. Para quê? Para que ele consiga se destacar mais na sua carreira. Então, a gente tem que ter essa consciência, mas também não pode dizer, poxa, ele tem problema. Não, ele está ali, ele está sendo muito bem pago para dar o máximo de si. E muitas vezes eu acho que falta essa questão, que nem como tu mesmo falou, essa questão da raça, da determinação, que o Wesley deu um exemplo aí em poucos minutos no último jogo da seleção. Não, aquilo sim foi bonito de ver, né? A entregação dele em campo. Mas assim, agora a gente falou muito sobre isso, mas é o que eu falo toda hora. A gente começa a falar, a gente se perde totalmente em vários assuntos diferentes. E daí a gente esquece de falar de uma coisa. Sabe o que é? O quê? Da tua carreira. Cara, a minha carreira foi, de antemão, eu era um jogador mediano para baixo, não era um mediano para cima. Só que eu era esforçado. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Até para ti, talvez novinho, meio que te surpreende essa postura do Wesley, mas eu sou da geração, a seleção para mim que marcou foi a seleção de 94, né, que era a época de jogadores que realmente, a geração do Romário, que é, né, para mim, dos que eu vi jogar aí, tá aí nos top 3, digamos assim, né, mas era uma seleção, acho que tinha, não tinha talvez o craque, era o Romário, mas até teve um problema pré-Copa que quase não foi convocado para a Copa do Mundo, mas era uma seleção em termos de conjunto, de união, tinha essa determinação, e talvez isso fez com que o Brasil tenha sido campeão do mundo. Então eu sou muito dessa geração e sempre tirei por exemplo. Então, como eu te falei, eu nunca fui um grande jogador, né, um jogador defensivo, era um volante, na época um volante ou um meia, mas muito mais defensivo do que ofensivo. Mas taticamente eu sempre fui muito correto, muito aplicado. Sim. Eu tinha uma facilidade de entendimento de jogo que facilitava o meu estilo de jogo, um desarme, eu tinha um passe bom, tanto isso eu herdei um pouco do futebol de salão, um passe tanto curto como longo, era bom. Eu era um jogador de bastante força, fisicamente eu sempre fui muito, muito forte, então que também facilitava o meu estilo de jogo. E como eu te falei, foi bem questão de aplicação, de determinação, e eu tinha na minha cabeça que eu queria, e era uma coisa que não era imposta pelos meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu fosse fazer. Sim. Então eu tenho uma história legal que pode servir de exemplo para muito menino que talvez esteja nessa questão aí, nessa definição tu chega naquela idade de 17, 18 anos, será que eu vou ser jogador ou não vou? Quando eu tinha, na época, quando nós jogávamos, as categorias eram diferentes. Eram 2 anos por categoria, daí era infantil, infanto, depois juvenil e depois juniores, que seria o sub-20 hoje. E os juniores eram 3 anos. Tu ficava 3 anos nessa categoria. E não tinha como hoje, às vezes tu vê jogadores aí com 16, 17 anos, já estão no profissional. Na minha geração, para te jogar no profissional com essa idade, tu tinha que ser craque. Eu lembro que o único jogador que eu lembro, é um pouquinho mais velho, mas da minha geração, que foi com menos de 18 anos profissional, era o Ronaldinho Gaúcho na época do Grêmio. Fora os outros jogadores eram todos quando tu estava ali com 20 anos, aí sim que tu não tinha mais idade, tu subiu profissional. E eu cheguei na idade, no meu primeiro ano de juniores, que era de 16 para 17 anos, e eu fiquei o ano todo no banco, eu era reserva. E no juvenil, na categoria anterior, eu era o capitão do time, sabe, vamos dizer assim, era o cara. Subi, jogava com jogadores com 2, 3 anos mais velhos que eu, fazia muita diferença na época, fisicamente, tudo. Ok, fiquei o ano inteiro no banco, até se tinha... era normal dizer, não, o primeiro ano é muito difícil realmente para a idade dos jogadores, é um ano de adaptação e tal. Aí eu lembro que eu fiquei esse ano no banco e no final do ano eu tinha acabado a escola e fiz vestibular, ia fazer vestibular. Aí eu lembro que eu falei para o meu pai, eu cheguei e falei, pai, eu fiquei o ano inteiro no banco, eu acho que eu não vou conseguir ser jogador de futebol.
que o senhor acha, de repente, de eu fazer um vestibular para fisioterapia, eu paro de jogar futebol e vou estudar e vou ser fisioterapeuta. Aí, e o meu pai era muito amigo de um dos treinadores do Juventude. E ele foi lá falar, ele jogou aberto, ó, o Camassola está querendo parar em função disso, o que vocês acham enquanto treinadores dentro do clube? Daí ele falou, cara, né, realmente o primeiro ano é difícil, porque ele joga com jogadores mais velhos, faz diferença, mas eu acho que ele tem sim condições de qualidade, a gente não pode garantir, não tem como ter 100% de certeza, mas a gente, né, aposta muito nele. Aí o meu pai voltou para casa e falou, cara, assim, ó, vamos fazer um negócio eu e tu. Vamos tentar mais um ano. Se tu não conseguir realmente jogar, se afirmar nesse ano, aí sim, tu vai estudar e vida que segue bem tranquilo. Aí eu falei, beleza. Daí ao invés de eu fazer vestibular na época para fisioterapia, eu fiz para educação física. Até para manter os estudos, né? Tinha terminado o colégio e a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é curta e a gente tem alguma coisa para fazer pós-futebol, né? Meio que uma garantia de retorno. Isso aí, perfeito. Não deu para ser jogador, eu vou ser professor de educação física. Alguma coisa eu ia conseguir fazer. Aí iniciou o ano e talvez não seja coincidência a palavra certa, mas naquele ano o Juventude, nós fomos campeões gaúcho, coisa que nunca na história o Juventude tinha conseguido ser, campeão gaúcho sub-20. Bah. E daquele time, nós éramos em 11 titulares, foram 13 jogadores pro profissional no ano seguinte. Então, né, depois quando terminou o ano, eu tive uma nova conversa com o meu pai e com esse treinador, e daí eles falaram, pô, a gente estava certo, a gente não estava errado. E daí foi ali que a minha carreira deu uma alavancada, na época, isso foi em 2001, aí o Juventude estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 2002 a gente fez talvez a melhor campanha do Juventude na história do Campeonato Brasileiro da Série A, que até a forma do campeonato era diferente, não é como essa é hoje. Sim. Na época classificava os 8 primeiros colocados. Aí tu pegava os 8 classificados, o primeiro jogava contra o 8º, o segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º e o quarto contra o 5º. E nós classificamos em 4º lugar. Naquele ano a gente perdeu só um jogo em casa para o Corinthians de 1-0. Todos os outros a gente ganhou, empatou, fez um baita no campeonato. Aí nós pegamos o Grêmio nesse mata-mata. Era o primeiro jogo fora e o segundo em casa. A gente empatou lá na época era o Olímpico. Eu não me recordo se foi 0-0 ou 1-1 o jogo. E depois acabamos perdendo em casa e caímos fora do campeonato. Mas independente de qualquer coisa, foi na história que eu me lembro de Série A de Campeonato Brasileiro, foi a melhor época do Juventude. Aí depois eu fiquei até 2005 no Juventude. Aí depois eu fui emprestado para a Escócia, para o Hearts, que era um clube que naquela época tinha sido comprado por um russo, tinha um investimento grande, a gente acabou sendo campeão da Copa da Escócia, que seria a Copa do Brasil aqui, e fomos vice-campeão escocês. Aí depois eu estava emprestado, daí eu acabei rompendo o ligamento do joelho, daí eu tive que voltar, eles não exerceram a compra. Aí depois eu fui para a França, depois da França para a Noruega, da Noruega para a Bulgária, e daí depois da Bulgária eu voltei para o Juventude, e depois daí eu parei de jogar. Eu dei uma olhada na tua carreira, e assim, me chamou bastante atenção, né, ter jogado na Escócia, até na França, né, Bulgária, e o que mais me chamou a atenção é a Noruega. E assim, isso eu tenho uma pergunta pra te fazer. Peraí, primeiro de tudo, uma coisa que eu esqueci de falar é, tu chegou a jogar uma partida contra o Celtic na Escócia? Foi, é um dos momentos assim marcantes, porque eles, tanto o estádio deles, o Celtic Park, como os torcedores, eles são muito famosos, né, pela atmosfera que se cria no estádio. E foi, se eu não me engano, foi o segundo jogo ou o terceiro que eu joguei na Escócia, foi contra o Celtic lá na casa deles, no Celtic Park. Deus. E realmente é muito bonito, porque eles têm o estádio lotado todos os jogos, eles têm, é muito parecido com a Premier League, né?
são próximos. Sim. Então eles têm aquela questão que eles vendem praticamente todos os ingressos de toda a temporada para todos os jogos. Eles deixam lá uma porcentagem mínima para ter um turista que quer ir lá, mas então praticamente o estádio é cheio em todos os jogos do ano. E as canções das torcidas deles é uma coisa assim que realmente marca, mesmo tu sendo adversário, que existe aquela pressão contra, né? Mas é uma coisa assim que a gente guarda na memória, até porque a questão, principalmente a rivalidade que existe entre Celtic e Rangers é uma rivalidade religiosa, né? Religiosa? É religiosa. Então é bem acirrada mesmo. Eles são, até hoje não mais, mas um tempo atrás era bem até perigoso, porque, né, transcende um pouco a questão do amor ao futebol. Quando tu envolve aí uma religião, uma política, as coisas ficam piores ainda. Então eles têm essa questão aí religiosa que apimenta ainda mais o clássico deles. E os torcedores são, muitas vezes a gente acha que os nossos torcedores são fanáticos. Pô, tu vai ver lá um clássico assim, ou até os próprios ingleses, enfim, tu vê realmente esses sim são fanáticos. Isso aí é uma loucura, né? Mas assim, as 3 coisas que mais causam briga é futebol, política e religião. E daí tu praticamente uniu tudo ali, aí é quase uma guerra mundial. É verdade. Bah, mas agradecer a Deus que tu não teve que jogar contra o Galatasaray, né? Não, até o que acontece? Tem umas particularidades, como eu joguei talvez em mercados um pouco alternativos. Sim. Da Europa, a gente não ouve muito falar. Mas até tem outro exemplo, que geralmente, como por exemplo, na Noruega. O inverno é muito rigoroso, é muito frio. Sim. Então, para te fazer a pré-temporada, tu não consegue ficar no país. Tu tem que viajar para outros países mais quentes para te poder treinar. E geralmente a gente ia para a Turquia para fazer essa pré-temporada. Tu ficava lá 45 dias na Turquia. No sul da Turquia, que é um lugar de praia, onde não neva, a temperatura é 10, 15 graus no inverno, então é tranquilo. Eles vem times de tudo que é lugar, Rússia, Alemanha, todo o leste europeu, eles vão para lá para ter uma condição de treino. E eu lembro que a gente fica hospedado num hotel grandão, que tem toda a estrutura, com campus, tudo. Praticamente eles usam só para a equipe de futebol. Tem hotéis lá que tem 10, 12 times hospedados no mesmo hotel. E tinha uma época que nós estávamos lá, ia ter um clássico, era Besiktas e Galatasaray. E o hotel simplesmente parou. Ninguém trabalhava. O recepcionista do hotel, as camareiras, os garçons, ninguém trabalhava. Eles foram para uma sala de TV, de cinema que tinha lá no hotel. Se precisasse de alguma coisa, tinha que esperar o jogo acabar. Porque eles são fanáticos. Dos dois times, torcedores dos dois times, eles ficaram lá, o hotel parou e eles foram lá assistir o jogo deles. Enquanto não acabasse, tu não tinha, se precisasse de alguma coisa do hotel, não tinha o que fazer. Mas qual era o motivo disso? É porque eles ficavam até meio agressivos no jogo? Tipo... Não, eles são fanáticos. Eles tá jogando o Galatasaray, o Fenerbahçe, o Besiktas, são os maiores clubes. Eles param o que tem que fazer e vão assistir o time deles. Bah. É uma loucura, hein? Bah, mas imagina se vai no estádio e fica do lado da torcida rival. Não, eu acho que esse clássico é um clássico que é muito perigoso, né? É onde a gente vê falar, é bem a questão de torcedores, briga de torcida, assim, é bem complicada. Em clássico é perigoso. Assim, o meu pai, ele me disse que ele pode me levar em qualquer jogo do Inter, menos em Grenal e em final de algum campeonato mais importante, né? Infelizmente... Ele foi na final da Copa do Brasil em 2019, que ele perdeu assim, tipo, ele ficou até meio traumatizado por que viu. Meu Deus! O que viu, tá? É o que viu. Infelizmente a gente ainda tem que lidar com isso aí, né? Às vezes, tipo, tu não gostaria de ir numa final de Copa do Brasil ou ir assistir um Grenal, por exemplo? Muito. Né? Mas infelizmente a gente muitas vezes tem que deixar de ir por alguns acontecimentos. A gente viu agora recente, foi os torcedores do Cruzeiro também, né? Com o Palmeiras. Ah, sim, do ônibus, né? Do ônibus. Então, são coisas que, né, acabam manchando o nosso futebol aí. Que é o esporte tão feliz, né?
que gol é uma vibração e uma alegria e coisas assim, só vão tirando a magia do futebol, né? Aí é que tá, que talvez um dia de jogo seria um momento de tu pegar aí tu, teu pai, tua mãe, passar um dia, um domingo em família, e às vezes, ao invés de ser uma coisa prazerosa, vira um problemão, né? Não, isso aí é complicado, porque também com o resultado do jogo fica, assim, às vezes uma pessoa fica agressiva, e às vezes também a própria pessoa é agressiva, né? É que às E vezes tem daí vira gente um perigo. que quer se desestressar no futebol. Às vezes tá com um problema no trabalho, um problema em casa, vai pro estádio de futebol para se desestressar e acaba se estressando mais ainda. Aí acontece esse tipo de coisa. E daí, tipo, joga alguma coisa em jogador. Tipo o cara que quis dar um soco no Ener Valencia. É isso aí. É inadmissível hoje em dia. Até aconteceu agora, eu fui assistir um jogo do Juventude, acho que foi Juventude e Grêmio, acho que se eu não me engano, que um torcedor, eu não sei, ele invadiu o campo, eu acho, e depois ele conseguiu pular de volta. Aí os próprios torcedores pegaram ele e conseguiram tirar ele do estádio, porque senão o clube tem punição também, né? Pode acabar Sim. prejudicando o clube também. Não, mas isso é complicado, porque, tipo, não sei se quando tu era criança tu também queria, mas se eu fosse dizer um sonho, um deles seria invadir o estádio e dar um abraço num jogador que eu gosto muito. Sabe, Assim, eu vou te contar outra história agora, tu falou que eu lembrei. Quando eu tinha a tua idade, mais ou menos, uns 10, 11 anos, agora não lembro certo. O Juventude, na época, era patrocinado pela Parmalat, sim. que era uma multinacional. Então tinha o Juventude, o Palmeiras aqui no Brasil, e tinha o Parma da Itália, que era da Parmalat também. E daí eles promoveram um amistoso entre o Juventude e o Parma. E eu fui entrar com os jogadores no campo. Né? E na época o Edmundo jogava no Parma. E daí eu entrei com ele. E depois eu joguei contra ele. E eu lembro bem direitinho como foi, né? Que era o Edmundo na época, se não me engano, acho que ele devia estar na seleção brasileira. O animal, né? É, o animal. Mas, meu Deus, eu acho que Eu se lembro eu que vejo ele todo com mundo aquela queria, cara... quando ele chegou ali, todo mundo queria, e daí que a gente acabou entrando com ele, e depois aí eu acabei jogando contra ele. Bah, quando tu disse do Edmundo, e eu lembrei de tudo que o Edmundo já fez, né? Eu não sei porquê, mas eu cheguei a imaginar que tu ia me contar que um cara invadiu o estádio pra dar um abraço no Edmundo e o Edmundo deu um soco no cara ou alguma coisa assim. Ele tinha, né? Ele tinha o temperamento dele não era não era dos melhores. não era dos mais fáceis, né? Não, esse aí era complicado. Bah, esse e o Ronaldo. Ronaldo não, Ronaldo era um queridão. Romário. Romário. Bah, o Romário era arrogante. Tu sabe que eu sempre fui fã do Romário, sabe? Sim. Enquanto jogador de futebol. Como eu te falei, eu acho que ele, pra mim, assim, ó, da minha geração ali, os top 3 da minha geração é Romário, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Esses, pra mim, são os que eu vi jogar. Teve o Pelé, que o Pelé não vi. O Maradona eu vi finalzinho de carreira também. Então, Sim. O Zico também vi muito pouquinho. Então, que eu consegui realmente acompanhar. Então, eu sou um pouquinho suspeito de falar com o Romário. Claro, a conduta dele extra-campo também não era exemplo para ninguém. Não. A gente está falando especificamente dentro das 4 linhas, né? Mas fora de campo também é um cara que deixava um pouquinho a desejar. Não, mas por mais que soe um pouco arrogante, né? As falas dele, assim, se exaltando demais, uma coisa que não dá pra negar é que com certeza isso deu uma força pra ele poder ter muita confiança, né? Porque... chegava a ser engraçado, né? Porque ele falava, mas ele fazia. Então. É isso aí, tem muito cara que fala, mas depois não faz nada. Ele não, ele falava e chegava lá e fazia. Aí tu ia dizer, o cara é arrogante. Mas ele é arrogante, mas ele vai lá e faz, então... Não, assim... Esse tipo de jogador que o Brasil tinha antigamente, assim, tipo... festeiro. Eu acho isso, assim... de uma certa forma, muito bom. Tipo, quando... Eu não sei se tu já viu essa história, mas...
quando o Romário jogava no Barça e era treinado pelo Cruyff, o Cruyff disse pra ele: se tu fizer 3 gols hoje, eu te deixo ir passar o carnaval no Brasil. Antes do primeiro tempo, ele fez 3 gols. E daí, depois, chegou o intervalo e ele tava arrumando as coisas dele. E daí o Cruyff foi falar: o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo, né? De ficar arrumando as suas coisas no meio do jogo pra ir embora. Eu tô com um horário agendado. Meu avião é daqui 1 hora. O cara já sabia que ele ia conseguir. É isso aí que a gente falou. Ele era arrogante, mas ele falava, mas ele fazia. Hoje em dia tem muito jogador que é arrogante, mas daí, quando tem que fazer, não faz. Então... E às vezes não necessariamente arrogante, mas com um ego gigantesco, né? Tipo, já viu o Thiago Galhardo agora? Ele foi pro Santa Cruz. Deu uma polêmica bem grande com as declarações dele, né? E ele se mostrando maior do que o Santa Cruz. E daí ele disse uma hora na entrevista bem assim: não, eu já falei com a diretoria do clube. Se o projeto não der certo, o Thiago vai embora. Como se ele fosse o... Sim, como se ele fosse o melhor jogador do mundo que vai salvar o Santa Cruz. Pelas palavras dele, aparenta um ego bem... E uma autoconfiança que, meu Deus. Esse cara aí jogou 1 ano fazendo um monte de gol no Inter. Não sei como, né? Mas ele fez acho que 17 gols no Brasileirão. Foi vice-artilheiro. Teve um ano que ele foi bem. E daí... Ele foi convocado para a seleção, né? Teve uma convocação, acho. Não, isso aí é uma loucura, né? E daí, depois disso, ele, assim, tipo, nunca mais jogou igual jogou naquele ano. Mas, assim, igual tu disse antes, o futebol é momentâneo. E um cara desses, ele não pode também se auto-idolatrar por causa de 1 ano que ele teve. É isso aí. Ele praticamente norteia a carreira dele até hoje em cima de 1 ano que ele teve, em cima de uma convocação de seleção brasileira. Mas, o que a gente vai dizer, né? Se é ele que tá falando... Ele colocou como se ele fosse um jogador muito bom que escolheu ir pro coitadinho do Santa Cruz. Sendo que ele estava jogando no Fortaleza, a Série B. E assim, ele saiu porque ele não tinha nem espaço no Fortaleza. Ele saiu porque ele era um jogador de Santa Cruz. Isso aí, perfeito. Mas ele aparentou que ele que era o Messias do Santa Cruz. Tipo, como se ele estivesse fazendo um favor pro Santa Cruz, né? Não ao contrário. E agora o coitadinho do Santa Cruz vai ter um ídolo de vários clubes pelo Brasil, como eu, pra salvar esse clube. Mas ele não é teu ídolo? Ele fez um monte de gol no teu time, ele não é teu ídolo? Não. Então, tu já passou por muitos clubes na Europa, né? E, assim, que, por exemplo, na Bulgária e na Noruega, o futebol não é um esporte muito popular, né? E como que é a visão dos moradores sobre o futebol, assim, tipo, chega a lotar estádio, ou assim, tipo... Então, não é muito popular. Na realidade, especificamente desses 2 países, são realidades de países muito diferentes. A Noruega, um país da Escandinávia, um país nórdico, riquíssimo. Lá todas as famílias têm uma condição, não existe pobreza, não existe nada, todo mundo tem uma condição excelente de vida. O governo dá muito subsídio, muita condição boa para que todo mundo viva bem. O futebol é um esporte que atrai sim, mas não nada se comparar com qualquer outro país, Brasil, enfim, ou os outros países que eu joguei. Tem a questão de lotar estádios clássicos, ok, bastante público, jogos normais, aquele público fiel do clube, nada além disso. Questão
de estrutura de clubes, todos os clubes têm uma excelente estrutura, te dão condição. A questão do clima que prejudica muito, né? Tu pega no inverno lá, eu cheguei a jogar com menos 20 graus. Meu Deus. Então, muito frio. A questão da neve, nevando, eles tiram a neve do campo, aí tem alguns campos que são sintéticos, né? Que agora tem a polêmica no Brasil de campo sintético. Aí eles têm uma espécie de aquecimento, então se nevar durante o jogo, a neve cai e derrete. Aí não acumula, eles tiram antes do jogo acumulado, eu não sei como é que funciona o sistema deles lá, como se fosse uma calefação, alguma coisa, se nevar durante o jogo ela derrete, para poder continuar o espetáculo. Bulgária já não, Bulgária é um país do leste europeu, condição totalmente diferente, tanto a nível de população, aí sim, muito parecido com o Brasil, muita desigualdade, então o povo lá sim, esse apaixonado também por futebol, bem similar ao brasileiro, até a questão de cultural. Quando eu digo cultural, o que é? Por exemplo, tu tá a comparação entre Noruega, por exemplo, e Bulgária. Tu tá num restaurante com a tua família, tá? Tu é jogador, tá? Tua mãe, teu pai, né? Tá lá no restaurante. Se alguém quer, por exemplo, vir falar contigo, tirar uma foto, um autógrafo, eles vão esperar tu comer, ou vão de repente pedir para um garçom, aquele é o fulano. A Bulgária já não, a Bulgária tu tá comendo, às vezes tu tá com a boca cheia, já vem um cara, já te abraça, já fala, já quer, sabe, não tem, muito parecido com o brasileiro, o Brasil também não tem muito essa noção, né, do que acontece. Então essas são países totalmente diferentes em todos os sentidos, desde a paixão pelo futebol, como da vida na sociedade. E também assim, né, por exemplo, na Bulgária, imagina as criancinhas que nasceram nos anos 80, vendo daí o Stoichkov sendo o melhor do mundo, num país que, assim, não tem grandes jogadores, né? Imagina também, tanto que não vai gostar do esporte só por causa daquele cara. É isso aí, hoje ele é idolatrado. Quando eu tava lá, ele era treinador de um time lá. Ele era treinador do Litex na época. E depois do Stoichkov teve o Berbatov também, que é búlgaro, que se destacou muito na Premier League. E também teve um outro também, o Petkov, que era ele jogava se não me engano, no West Ham, e ele teve câncer, ele teve leucemia. E daí ele conseguiu se recuperar, só que não conseguiu voltar a jogar. Eu acho que dos últimos, do Stoichkov pra cá, o Stoichkov é de 94, eu acho que é, né? Acho que foi na Copa de 94 que ele se destacou. É que foi o Romário em 94 que foi o melhor do mundo. Mas foi tipo 91, 92. Então 93. Da década de 90 até agora. Então aí tu pega aí que esses mais famosos, eu acho, se eu não me engano, foi o Stoichkov, esse Petkov e o Berbatov. Eu tinha até esquecido do Berbatov, mas assim, é claro, né, que eu não tive como ver ele jogar. Mas eu, assim, tipo, já vi compilado de lances dele, assim, cara tinha um nível técnico muito craque, era craque. Sim, tipo, dribles simples, mas muito efetivos. Batia bem na bola, né? Muito. Um monte de gol, assim, por cobertura, 3 dedos, até de letra. E ele até tinha, quando ele tava lá, daí ele tinha alguns brasileiros que jogavam no time dele e comentavam também que ele treinava junto com os jogadores, assim, era bem... Que legal, e realmente dava pra ver que ele tinha, por mais que já tava mais velho, enfim, mas tecnicamente ele era muito bom. Mas assim, voltando de novo pro assunto principal daqui, que é agora que já decorou, né? É a sua carreira. E assim, agora eu tenho uma pergunta, essa é boa. Qual foi o jogador que, assim, tu já disse que tu era um meio-campista mais defensivo, né? Então, qual foi o jogador que mais te deu trabalho na marcação? Cara, o jogador que mais me deu trabalho na marcação foi o Felipe. O Felipe, ele era na época, agora não lembro se ele estava jogando no Vasco, eu joguei com ele contra ele jogando pelo Vasco e pelo Flamengo. Um que ele jogava de meio ou lateral esquerdo, hoje ele é treinador, eu acho que é do time do Rio, Boa Vista, eu acho. Um canhotinho ele tinha, até se depois tu for pesquisar aí, tu vai ver, ele só tinha praticamente um drible. Ele era canhoto, ficava com a bola parada assim, só mexendo a perna, quando tu ia querer chegar perto, ele dava um toque e tu passava. Pra mim, agora
de primeira lembrança que me vem, o jogador mais difícil que eu joguei contra, assim, que era um cara que jogava de meia, então batia comigo, eu acho que era o Felipe. Bah. Interessante de saber, né? Bah, esse é um cara que eu nunca ouvi falar, mas pelo visto era bom Pesquisa, de ele jogou bola. na seleção brasileira. Jogou na seleção brasileira? Sim, jogou na seleção brasileira. Bah. Na época, Então o cara era bom. acho que ele jogou nos 3 times do Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo e Vasco, aí depois foi pra fora, jogou no Japão na época, mas tu vai ver e se tu pegar a narrativa de outros jogadores perguntando tecnicamente dele, era todo mundo falava que ele, questão de habilidade, realmente era muito. Claro, teve outros também, talvez o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco também, que era difícil Sim. de marcar, Roger Flores, que é comentarista, todos os jogadores mais ou menos que jogavam na posição oposta da minha, que eu era obrigado a marcar, né? Acho que basicamente foram esses aí. Juninho Paulista também, na época do Palmeiras. Paulista. O Kaká também, só que o Kaká a gente acabou jogando pouco, quando eu profissional ele já foi pra fora também, então a gente se enfrentou 1 ou 2 vezes, se eu não me engano. Mas assim, falando em Pedrinho, eu não sei se tu chegou a ver, mas desde que o Pedrinho assumiu o Vasco, ele ficou com uma cara de acabado. Mas eu acho que ele faz Assim, ele raspou toda a cabeça. a harmonização facial, acho que ele fez, né? Ah, é por isso? Ele fez isso aí. Ah, tá. É por isso que ele tá meio, Não, que eu vi meio deformado. Eu vi um meme. Pedrinho antes de assumir o Vasco. Daí ele lá no Sport TV fazendo Normal. as entrevistas. E daí Pedrinho depois de assumir o Vasco. Ele com a cara toda de acabado. Eu acho que ele fez cabelo a raspado. harmonização facial, só que não deu muito certo, né, o resultado, né? Tá Né, pior que pelo antes. visto não. Bah, é que isso aí pode ser uma roubada. Pois é. Daí dar tudo errado e não tem conserto. Não tem como consertar, né? Vai fazer o que daí? Querer coisa demais não dá sem esse resultado. É verdade. Então, agora a minha pergunta é: teve algum treinador que, assim, te marcou de alguma forma? Sim, foi o meu segundo treinador no profissional, que foi o Ricardo Gomes. Na época, eu não lembro de onde é que ele assumiu a equipe, nós iniciamos o ano, que foi o meu primeiro ano de profissional, nós iniciamos o ano, na época existia ainda a Copa Sul Minas, que era um campeonato, tinha o torneio Rio-São Paulo e a Copa Sul Minas, que eram equipes acho que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e Minas Gerais, se eu não me engano. Sim. E daí nós iniciamos o ano, daí começamos o ano mais ou menos, aí o treinador era o Arthur Neto, que era um cara super do bem também, acabou saindo e assumiu o Ricardo Gomes. E daí ele veio com conhecimento, ele fez a carreira dele praticamente toda na Europa, né? Jogou muitos anos do Benfica e no Paris Saint-Germain. Então veio com uma mentalidade totalmente diferente e a nossa equipe, pelo fato de, como eu comentei no início, né, que nós éramos lá 13 atletas da base que estavam no profissional, todo mundo aí com sangue no olho, né? E ele conseguiu fazer com que nós jovens assimilasse bem a maneira de como ele pensava futebol, e foi um treinador que eu aprendi muito. Eu sou muito grato a ele. Depois eu tive a oportunidade de encontrar ele na França quando eu fui para lá. Na época ele era treinador do Bordeaux da França e a gente acabou jogando contra também. Então foi para mim, se eu tiver que enumerar e dizer o treinador mais importante no profissional, para mim foi ele. Bah, então o cara era bom. Bom, depois ele foi treinador da seleção brasileira pré-olímpica. Não sei se ele, acho que ele chegou a treinar a seleção principal também. Depois ele treinou vários times. Hoje ele até agora não sei se ele ainda, mas ele fazia parte da comissão da seleção brasileira. Não sei se era um analista, alguma coisa, ele estava na CBF. Mas treinou São Paulo, treinou muitos clubes fora do país. O Paris Saint-Germain treinou, Bordeaux. Vai, então agora sim que eu tenho certeza, o cara era bom. Não, ele era bom, esse era bom. Tanto como jogador, era um baita de jogador também, zagueiro, canhoto, muito bom jogador. E treinador também. Bah, então... É que tem alguns jogadores, tipo... eu não tenho muitos exemplos, mas jogadores que... Eles têm
um próprio conhecimento, né, de função tática. Então, eles geralmente viram ótimos jogadores, né, por causa dessa função tática que eles entendem muito bem, se aposentam e viram grandes treinadores, né? Mas sabe, Léo, que isso aí é aquela questão, toda regra tem exceção, né? Porque assim, se tu for pensar por outro lado, sabe que eu já tive algumas discussões em relação a isso. Tu pegar os grandes treinadores brasileiros, eles nunca foram bons jogadores. Quer ver? Ó, vamos lá. Quem que tu acha que é treinador brasileiro bom? O Filipão. O Filipão, como jogador, falam, eu não vi. Mas quem fala diz que ele era meia boca. Não, mas assim, que tem um que pra mim é o... Assim, tu não vai... Eu vou agora te deixar numa enrascada. Sem polêmica. O Zagallo. Então o Zagallo talvez seja a exceção da regra. Porque o Zagallo todo mundo fala, quem viu que era um baita. O Parreira não foi campeão mundial, nunca jogou bola. O Tite teve uma lesão séria no início de carreira, dizem que era bom, mas não teve uma carreira de jogador de futebol grande. Vamos lá, outro. O Dorival Júnior. Mano Menezes. O Dorival Júnior foi meu treinador aqui no Juventude, que é da seleção hoje. É sério? É, teve uma carreira legal, aí também pode ser uma exceção. Mano Menezes, nunca jogou bola. Sim. Agora tem no Flamengo, Felipe Luiz talvez, que foi um cara que teve uma carreira assim, esse sim, e excelente, e tá surgindo como o Flamengo tá em ótima fase um baita do treinador. Chegou. Talvez seja também a exceção à regra. Porque se for analisar, tu pega, pra a gente ter um parâmetro. Também tem o Guardiola. Mas daí já é europeu, daí é outro nível, né? Nós estamos falando dos brasileiros. Porque vamos pegar o treinador desse campeão mundial com a seleção brasileira. O Zagallo foi treinador, foi campeão? Eu não sei, não foi em 98 o Zagallo? Mas daí não foi campeão, né? Daí não foi campeão. 70 era o Zagallo. 70? Daí então já foi era campeão. Velho, 98. Em 56, Então, Zagallo que é a exceção. Depois, o Parreira não foi jogador. Filipão, meia boca. Qual mais? Isso aí eu acho que foram os últimos campeões, né? Então, se for analisar, não é sinônimo de tu ter sido um grande jogador, tu vir a ser um grande treinador. Eu acho que o ideal... A gente teve o exemplo do Dunga também, né? Que o Dunga foi um grande jogador, mas como treinador, né? Foi para a seleção, mas eu acho que ele teve até um problema com a imprensa e tal, que prejudicou. Então, eu acho que assim, o treinador, que é o caso do Felipe Luiz hoje, até onde a gente sabe, ele se preparou. Ele, até antes de parar de jogar, ele já estava se preparando para ser treinador. Então, isso aí é o ideal. Muitos, às vezes, por ter tido uma história bonita no clube, apostaram como treinador. Então, é uma coisa bem, bem complicada essa aí, né? Mas também o próprio Roger Machado... O Roger teve uma carreira boa pelo Grêmio e agora de treinador tá mudando o patamar do Inter e mudou o patamar do Juventude. Isso aí. Mas tá início de carreira ainda, tem muita coisa para provar ainda, né? Muita coisa. Mas eu acho que essa é a diferença. Esses treinadores mais jovens, que é o caso do Roger, o próprio Fernando Diniz que a gente falou, eles estão procurando se especializar, eles estão procurando estudar, porque uma coisa que eu tenho, é uma opinião, né, particular, os treinadores têm, principalmente hoje em dia, pelo fato do próprio jogador ele ser mais inteligente, o grande segredo do treinador é ele saber lidar com isso, ele saber talvez aceitar uma opinião do jogador, uma dica do treinador. Então é muito mais, porque o futebol tem particularidades, mas é relativamente simples. O grande segredo, acho que é que tu tem uma gestão de grupo boa, que é o que falam que o Felipe, pelo fato de ter muitos jogadores hoje que ele é treinador, que foram companheiros dele de time. Então ele tem essa facilidade. Por que muitos falam do próprio Renato, o Renato Gaúcho, que talvez a questão de treinamentos não seria ideal, mas a questão de gestão de grupo é como foi um cara que era aquele cara jogador que sabe a linguagem do jogador, às vezes o jogador acaba
tendo uma confiança tão grande nele e muitas vezes você reflete dentro do campo. Então acho que o principal segredo é trabalho, sim, mas eu acho que é ter essa gestão de grupo, fazer todo mundo se sentir bem dentro do grupo. É isso aí, perfeito. E se tu fosse escolher um jogador de qualquer época, pra tu poder ter jogado junto, qual tu escolheria, tu acha? Jogar junto do mesmo time? Eu acho que eu escolhi o Ronaldinho Gaúcho. Eu gostaria de ter um cara do meu lado com a qualidade que ele tinha. Jogar no mesmo time, pra mim, acho que seria o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho... tem o que dizer dele, né? Ele era mágico, né? Não tinha. Jogava muito. É. Eu queria ter visto o Ronaldinho jogar. Tu não conseguiu ver nada dele? Nada. Nem no final, agora, quando ele tava aqui no Atlético Mineiro, não lembra de nada? É que daí, né, eu nasci em 2013, né? 2013 foi quando ele ganhou a Libertadores, então assim, era eu muito tinha pequenininho. 1 ano. Pois é, não tem Quando ele lembrança. se aposentou, tinha 3. Pois é. Mas o que eu mais queria ter visto jogar era o Ronaldo. Fenômeno. Esse é... E até pela história dele, né? O cara que passou pelas lesões que ele passou e conseguir, depois das lesões, ser de novo o melhor do mundo. Isso aí é só cara que é fora do comum mesmo. Sim, cara olha cara toda a normal história não dele, consegue. né? Foi campeão em 94, né? Por mais que não tenha jogado, foi campeão. Não, mas 17 anos ele tinha? Então, fez uma temporada incrível pelo Cruzeiro. Daí em 98 ele era o craque do Brasil e do mundo. E, né, não sei se é verdade isso aí, né? Mas dizem que colocaram uma coisa na comida dele. Isso aí ninguém sabe, né? Tem um monte não tem como saber. de história e conspiração em relação a isso. Não tem como saber, mas tem gente que diz que realmente colocaram alguma coisa pra sacanear. Pois é. E se foi verdade, É muito sacanagem, né? E imagina, né? Isso também é uma coisa que contribui, né, pra história dele de superação. É isso aí. Ter sido vice da Copa passando mal. Daí depois ele tem aquela lesão que ele não ia nem voltar a jogar, daí ele se esforça um monte e volta a jogar com um joelho só praticamente, né? Daí o Brasil fez uma campanha ruim nas eliminatórias em 2002. Ele vai jogar e faz o que fez, né? Levou o Brasil nas costas, né? Levou... não, nas costas não. Mas fez o que tinha que fazer, né? Fez o que tinha que fazer. Mas também o Rivaldo naquela Copa. Até tem agora, ele fez um podcast agora que tem bastante vídeo. Não, o Ronaldo. E ele fala que pra ele o melhor jogador da Copa, da seleção daquela Copa do Mundo foi o Rivaldo. Não, o Rivaldo jogou muito. Ronaldinho teve aquele jogo contra a Inglaterra, né? Que ele fez o gol de falta, né? E que também deixou o Gerrard na saudade. Mas aquela seleção que eu queria ter visto, mas a minha mãe, ela sempre fala da seleção de 82. Foi o ano que eu nasci. Então eu também ouço muito falar. Diz que em termos de futebol era muito legal ver eles jogar. Eu não vi também. Mas eu aqui, em termos, eu falei de 94 porque era uma época ali, eu tinha 12 anos, então sim, 11, conseguia... uma que eu me lembro bem, mas em termos de qualidade de seleção, pra mim a de 2002 também, que eu pude ver, foi a melhor. Não, eu queria ter visto 2002. Daí o Rivaldo fazendo corta-luz, Ronaldo domina, chuta de fora da área e comemora aqui no dedinho, ó. Aí já era. Esse gol foi o primeiro ou o segundo? Esse gol foi o primeiro ou o segundo? Porque o outro é de um rebote, né? O outro o Rivaldo chuta, dá o rebote. Não lembro qual é que é o primeiro, qual é que é o segundo. Eu acho que esse é o segundo. Eu acho que é o segundo, né? Mas devia ter sido bonito de ver. Assim, 94 deve ter sido muito bom, mas acho que teria sido melhor se fosse algum jogador do Brasil que tivesse batido o pênalti decisivo, né? Se não tivesse, o Roberto Carlos tivesse errado. Porque querendo ou não, assim, tipo, ganhou, mas com o erro do cara. Do outro, não um acerto teu. Né? Pode ser, tem sentido. Ou com uma defesa do Tafarel. Sim, tem sentido.
Não, daí seria mais emocionante e alguém sairia como herói. É verdade. No final, o herói foi o Badio, né? Fazer o Pra quê? nós sim, mas faz parte. Antes a gente falou das lições que o futebol ensina, né? E tudo mais. Mas qual foi a lição mais importante que o futebol já te ensinou? Então, na realidade, como a gente falou antes, eu acho que a questão de respeito, comprometimento e responsabilidade. Respeito por quê? Porque tu tá num ambiente com pessoas diferentes, como eu te falei antes, de cores diferentes, de raça diferente, e tu tem que conviver como se estivesse convivendo com pessoas da tua família. Muitas vezes tu convive mais com as pessoas do teu clube do que com a tua própria família, né? Então, são coisas que eu levo para a vida até hoje, que é o respeito para com o próximo, independente de quem seja. Pode ser é legal. A menina que limpa o prédio onde eu moro, ou o presidente da República, por exemplo. Acho que esse tipo de tratamento tu tem que ter com as pessoas, independente do que ela seja. Então esse talvez foi o maior ensinamento que eu tive no futebol. Eu acho que é isso que é. E a outra coisa também, o fato de ter morado muito tempo longe de casa, eu fiquei praticamente 10 anos fora, aprender a valorizar família, amigos, pai, mãe, porque é aquela questão, acho que um ditado que serve muito, a gente só dá valor quando perde. E muitas vezes eu dava valor para uma palavra do meu pai, uma palavra da minha mãe, da minha mulher hoje, que era minha namorada na época, que eu só sentia isso quando eu estava lá do outro lado do mundo, sozinho, no inverno, sem ninguém. Sim. Então a gente aprende a valorizar isso também. Não. E tem coisas que a gente acha básicas, mas que chega uma hora que a gente perde e vê o quanto era importante, né? Verdade. Tipo, até por exemplo, lesões. Tu não teve uma lesão no joelho? Eu tive, na realidade, eu nunca tive muitas lesões, mas as lesões que eu tive foram relativamente graves. Aquela que tu teve no Hartz. Essa aí eu rompi o ligamento do joelho, eu tenho uma fratura no rosto, esse lado do meu rosto aqui é todo de ferro. E eu tenho uma cirurgia no tornozelo. Bah, meu Deus. Foram 3 lesões assim. O do joelho, na realidade, eu tive 3 rupturas parciais. Então, quando eu disse não, tenho muitas, mas tipo não, por exemplo, lesão muscular eu praticamente nunca tive. Mas essas articulares aí, joelho e tornozelo, e a fratura no rosto, que foram as mais graves e que atrapalham, realmente atrapalha, né? Mas quem tá na chuva é pra se molhar, então faz parte. É verdade. E assim, há 2 anos eu quebrei o meu dedo. Quer dizer, não quebrei, mas eu tive ali também uma coisa dessas de articulação que luxou, subluxou, sei lá o que aconteceu. Mas daí eu fiquei com a mão toda engessada. E daí eu ia pegar um copo de água. Quer dizer, um copo não, mas uma garrafa de água. Eu precisava de ajuda pra abrir. Eu ia jogar videogame, que eu sempre gostei muito, não conseguia. Aí tu dá valor pro teu dedinho. Daí eu dou valor pro meu dedo, que eu uso pra tudo e que é normal pra mim, né? Perfeito, é isso aí mesmo. E daí, né, às vezes a gente, sem nem perceber, é dependente de várias coisas do nosso corpo que a gente não dá valor, mas não só pro nosso corpo, né? Não só coisas do nosso corpo. Às vezes a gente é dependente de pessoas que estão no nosso dia a dia. E às vezes não percebe, né? E às vezes não percebe e perde. E chega um momento que perde a oportunidade de poder ter aproveitado mais. E daí que vem os arrependimentos. Verdade, exatamente isso. Então, assim, agora que eu me lembrei de uma coisa muito importante. Que tu tem, né, uma empresa de gestão de atletas. E assim, me conta como isso funciona. Então, na realidade, a grosso modo, eu sou empresário de jogador de futebol hoje.
né? Na realidade, eu atuo em 2 segmentos, eu tenho essa empresa e a gente tem uma outra indústria de alimentos. A minha mulher é nutricionista, a gente tem, né, um outro segmento que é o segmento da alimentação. Especificamente dessa de gestão de carreiras de atleta, o que a gente faz? A gente faz a gestão da carreira de determinados atletas, os quais a gente acha que se enquadram mais ou menos nas características que a gente vê que possa vir a ter um futuro promissor. Isso se falando de jogadores jovens. Ou Sim. intermediação de negociações com jogadores já formados. Por exemplo, vamos falar dos clubes daqui. Eu sei que o Inter quer um jogador do Juventude. Por mais que talvez eu não seja o empresário desse jogador, se eu tenho algum conhecimento em algum dos clubes, eu posso, junto com o empresário desse atleta, estar intermediando essa negociação. Então, basicamente é isso. A gente faz esse trabalho de intermediação e se nós somos os empresários do atleta, a gente procura dar toda a condição para que ele possa exercer a carreira dele da melhor maneira possível e também alguns ensinamentos que a gente, enquanto ex-atletas, muitas coisas a gente passou e que talvez naquele período não tinha ninguém que pudesse ter dado essas dicas para mim, no caso. Hoje, o que eu acho interessante, eu procuro passar para esses atletas também. Sim, e daí vai passando as lições que tu aprendeu, também o que tu precisava ter aprendido antes? Perfeito, muitas coisas assim a gente passa e até tem coisas que a gente não tem que repreender, como se fosse botar o jogador no caminho certo. Eles estão meio que desviando do caminho, então tem que falar, cara, eu acho que não é por aí, eu acho que tu está fazendo algumas coisas erradas, vamos voltar para o trilho, porque senão isso pode te prejudicar, se não agora, ali na frente. Então é mais uma conscientização e um direcionamento de carreira para que assim ele possa focar única e exclusivamente no desempenho dele dentro do campo. Todo aquele extra-campo, a gente tem uma estrutura para conseguir suprir toda essa questão e deixar ele com a cabeça focada só para o desempenho dele. Entendi. E, assim, esses jogadores, eles geralmente estão em... Assim, qual a faixa etária deles? Então, até a gente conversou um pouquinho antes, a gente está meio que remodelando essa questão, porque até a nível de mercado, de como funciona o futebol hoje, a gente fez algumas alterações. A gente costuma dizer que não condiz muito com a idade, a gente se interessa por jogador bom, independente da idade. Óbvio que hoje em dia o futebol está muito precoce em relação a isso. Às vezes tu pega meninos com 12, 13 anos, já com empresários, já com uma pressão que tem que cumprir esse determinadas regras, e eu acho que é muito cedo, é muito precoce, porque, querendo ou não, são ainda crianças e tem ainda o lado lúdico do esporte, não pode ser tão profissional como acontece em alguns clubes. Porque daí já vai perder o interesse, né? Então a gente evita isso até para que não gere uma frustração em cima do atleta e às vezes até nós sairmos como os vilões da história. Então a gente procura pegar jogadores já com acima aí de 16, 17 anos, que já a probabilidade de erro é menor, tu já tem uma noção de que o jogador provavelmente vai dar certo, então tu minimiza o teu erro e talvez seja um pouquinho mais fácil de trabalhar com um jogador mais formado. E assim, esses jogadores, assim, eles geralmente jogam em bases de times? Geralmente a gente pega jogadores que já estão em clubes. A gente não tem alguns parceiros que fazem esse trabalho para nós de indicar, eu tenho um menino que joga numa escolinha, o que tu acha? Vamos levar ele para algum clube? A gente trabalha com esses parceiros fazem isso para nós. Se a gente precisar, vamos tentar colocar ele no Juventude, no Inter, a gente tem os contatos dentro dos clubes que possam trazer esse jogador. Mas a gente ir lá numa escolinha, aí esse tipo de trabalho a gente já não faz. A gente tem algum parceiro, né, que faz isso pra gente. Sim, porque daí assim já perde uma parte do tempo e também, né,
chega alguma pessoa no estádio e a criança já pode, assim, não criança, né? Porque nesse caso são adolescentes mais velhos, quase adultos. E assim, daí olha pra arquibancada, tem um cara e daí já fica ansioso achando que é um olheiro. Acontece muito. Às vezes tu acaba ou querendo fazer mais do que tu deveria para tentar mostrar, ou às vezes tu fica tímido e acaba não fazendo o que tu realmente deveria fazer. Então, tem esse problema também. Tem gente que fica nervosa quando chega a hora de decidir, né? É uma característica. E quem quer ser jogador sabe que isso aí não pode acontecer, né? Porque tu vai estar lá no estádio lotado, de repente vai ter um pênalti para te bater nos 45 do segundo tempo e tu vai ter que ter frieza para fazer o gol. Porque se for tremendo já vai perder. Aí já fica mais difícil. Não. Precisa de cabeça gelada. Verdade. Pra jogar. Assim, não gelada. Tem que ter um pouquinho de nervosismo, faz parte. Mas nada que possa atrapalhar. Às vezes até ajuda. É verdade. Mas também, chegou na casa do gol, tem que ser frio. É isso aí. Senão já tem que desistir de ser jogador. Vai lá pro cinema vender pipoca. Já vai estudar, já pega os livros e já começa a estudar desde pequenininho. Isso aí é uma das partes mais complicadas do futebol, né? É difícil a questão psicológica hoje em dia, porque tem muita pressão, muitas exigências. Toda hora tu tem que ter resultado, então isso aí mexe bastante com o psicológico. Psicológico de atleta é complicado, porque depende muito da tua performance física. Então assim, né, tu vai lá para um jogo e um simples erro, assim, vamos supor que tu é zagueiro. Tu erra um passe na defesa, já levou o gol. E daí tu pode ser responsabilizado, um simples erro, pode te responsabilizar por, assim, pode aumentar o tamanho do erro por muito. Isso aí. Daí o goleiro, ele vai pra cobrança do escanteio e ele fica muito aberto. Daí o cara tenta um gol olímpico e não sei como ele faz o gol. O goleiro não esperava, mas sempre tem que estar atento em todos os lugares. Ou pior, o cara vai cobrar o escanteio, o goleiro fica grudado na trave com medo de levar um gol olímpico, sendo que é a coisa menos provável que pode acontecer. Daí o cara cruza na área, ele fica parado igual uma estátua no gol e leva. Toma o gol. É complicado. É a tomada de decisão, né? Tu tem que saber o que fazer na hora certa. Isso que é muito complicado, né? E daí, às vezes, tenta decidir tudo muito rápido. Às vezes, o atacante recebe um passe e perde um gol feito. Daí, isso sim que é complicado. Ou o meio-campo só fica forçando o passe, nunca acerta. E daí, chega uma hora que contra-atacam com tudo e leva gol. Até a própria posição que tu escolher, ela é ingrata, porque tu deu exemplo. O zagueiro, por exemplo, o centroavante pode errar 10 gols, ninguém vai falar nada dele. Se o zagueiro errar um passe, tomar um gol, todo mundo vai falar do zagueiro. Então, assim, eu jogo de goleiro. Porque, assim, eu não sou muito bom, mas é uma posição mais impopular, vamos dizer assim, né? Sim. E daí, quanto menos gente que joga numa posição, maior é a sua chance de se destacar entre os demais. Isso aí, perfeito. E daí foi nisso que eu fui, né, pra ser goleiro. E daí, assim, eu jogo os jogos da nossa classe. Mas assim, tipo, nada que eu seja muito bom, né? Mas daí eu levo um gol e a culpa é de quem? Do goleiro. É isso aí. E daí... Se o cara lá erra um gol, daí a culpa não é dele. Teve uma vez que eu tava num aniversário e levei um gol de falta, mas um golaço. E daí um cara disse, meu Deus, a culpa é tua, tu é muito ruim, uma coisa assim, tipo. E daí ele disse, eu vou no gol.
Daí ele levou um gol. E adivinha o que ele fez? Reclamou com a zaga. Nunca é a culpa dele, mas acontece, no futebol acontece muito isso também. Mas isso é complicado. Então agora, já vamos pro encerramento, né? Então, gostaria de te presentear com a mais nova camisa do podcast. Agora preta, com uma fonte nova. Que eu curti bastante. Muito legal. Tu vai ser o primeiro a receber. Ó, que honra. Aqui, ó. Obrigado, Léo. Foi Obrigado nada. mesmo, excelente. E eu vou te dar, infelizmente eu não tinha camisa dos clubes que eu joguei, porque eu tenho algumas que eu fiz uns quadros, mas eu consegui essa aqui, que era no clube da Noruega, bem, né? que era uma camisa de passeio. Valeu. Espero que tu goste. Bah, eu gostei demais. Vou até te dar um abraço. Valeu, Léo. Obrigadão, obrigado o convite, tá? Eu Quero que ter um agradeço. gurizão especial. Parabéns pelo teu programa. Valeu. Tá? Então, agora, mas não é só isso. Peraí. Aqui, ó. Agora, a gente tem que fazer o nosso bate-bola. Então vamos lá. Então, um sonho realizado. Ser pai. Ser pai? Legal. Time do coração é o Ju, né? Juventude. Um ídolo e por quê? Um ídolo e por quê? Cara, o programa aqui é focado no futebol, mas o meu ídolo é meu pai, porque é talvez eu acho que é a melhor pessoa que eu conheço no mundo, assim. Muito bacana essa resposta, vá. E um jogo inesquecível? Um jogo, esse foi meu primeiro jogo como profissional no Juventude Atlético Mineiro, na Bah. Copa Sul Minas, 2002. E aí, como que foi o jogo? Nós perdemos, se não me engano, foi 2-1. Eu lembro que na época aquele time do Atlético Mineiro era muito bom. Tinha Gilberto Silva, Marques, Guilherme, o Rodrigo, que era um meia também, Rodrigo Beckham. O time deles era Bah, mas aí muito fica bom. complicado, né? O jogo era difícil. Mas pelo menos estava lá, né? Uma inspiração. Uma inspiração, cara, é repetitivo, mas é meu pai, cara. Meu pai é meu exemplo de vida. É isso aí. Melhor time de todos os tempos. Que eu acho que eu joguei... Pode ser que tu jogou, mas assim, no geral. Cara, eu de novo, acho que a seleção de 2002, pra mim, foi o time assim, que eu lembro de jogar que me marcou. Boa. Momento mais marcante da carreira. Momento mais marcante da carreira, de novo, acho que apesar do resultado, acho que o meu primeiro jogo como profissional foi porque foi uma coisa muito inesperada. Eu tinha 18 anos, não esperava jogar, fiquei sabendo que eu ia jogar um dia antes do jogo. Então foi uma coisa assim meio que surreal. Eu lembro que durante a noite eu praticamente não dormia, com aquela ansiedade. Então acho que foi isso já aí. se imaginando. A gente fica imaginando. É isso aí mesmo. Teu time dos sonhos. Meu time dos sonhos. Assim, o melhor jogador de cada posição, daí vai montando um time. Tá, então vamos pensar. Pode ser brasileiro ou estrangeiro? Pode. Qualquer jogador que existir. Tá, então vamos comer o goleiro. Pra mim, Tafarel. Lateral direito, Cafu. Não pode fugir disso. Cafu zagueiro, Maldini. E Thiago Silva. Thiago, tu jogou com ele, né? Joguei com ele. Eu dei uma olhada na sua carreira. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. O Roberto Carlos era... Volante, o cara que eu me espelhava muito nele era o Redondo, um volante argentino. Eu sei desse aí. Cara elegante pra jogar. Deixa eu ver agora, Redondo. Vamos botar o Dunga, que era um cara também que eu gostava. O Ronaldinho Gaúcho. Aí vamos botar 3 atacantes, né? Romário, Ronaldo Fenômeno e Messi. Ficou um timaço, hein? Esse sim que ficou um timaço, meu Deus.
Vai, então... se fosse uma seleção, ganharia todas as Copas. Eu acho, né? Se fosse um time, ganharia... todas as Champions, todos os Mundiais. Não ia ter pra ninguém, eu jogasse aqui na América do Sul, todas as Libertadores. Vai ser aí, fica um timaço. E agora, se tu pudesse entrar numa máquina do tempo e mudar uma coisa que tu fez, qual seria? Se eu pudesse mudar uma coisa que eu fiz... Eu não sei se eu ia ter condição de mudar, mas é uma coisa que eu gostaria de ter visto, mas não consegui ver, que foi o nascimento da minha filha. Porque ela nasceu no dia 28 de agosto e eu cheguei no Brasil no dia 31 de agosto. Eu não consegui ver ela nascer. Se eu conseguisse voltar e ter conseguido ver ela nascer, eu acho que talvez eu mudaria isso. Putz. Mas são... Faz parte da vida, Se tu pudesse escolher um superpoder pra usar dentro de campo, qual tu escolheria? Superpoder pra usar dentro de campo? Dar um chutão forte, assim. Chutar de qualquer lugar e gol. Sim, eu não ia nem usar a força, só ia dar um toquezinho e a bola ia explodir a rede. Isso aí. Então é isso. Certo? Certo. Muito certo. Então tá. Obrigadão pelo convite, Léo. Mas não é só isso. Tem mais coisa? Bom, então tá. Ainda tenho que agradecer pra todo mundo, né? Queria primeiramente te agradecer por ter vindo aqui, fazer uma entrevista legal. Também queria agradecer a Grunge Design, que fez aqui o nosso logo. Também agradecer a gravadora Jardim Elétrico, né? Que tá sempre aqui gravando, fazendo as coisas e deixando a gente usar aqui o espaço, né? E esse foi o episódio número 18 do podcast Guri da Base. Valeu! Queria agradecer também a oportunidade e te parabenizar pelo podcast. Realmente muito, muito legal. Tua desenvoltura, teu vocabulário é excelente e continua. Tu vai longe. Valeu, obrigadão, Léo.